Opa, Thiago Castanhari por aqui, vou te mostrar nesse tutorial como é que você usa. Isso aqui está muito paramétrico, tem detalhes, as bancadas paramétricas e também essas cubas e outras mais. É importante que você assista o tutorial inteiro para depois você não vir lá, Thiago, ele não parametriza do jeito que eu penso. Porque o que você tem que entender, você que está aí do outro lado? Quanto mais paramétrico, quanto mais opções te dá de personalização essa família, mais complexo fica ali os parâmetros. Então você tem que saber como é que funciona, como é que você vai cortar essa cuba na bancada, como é que você vai usar uma bancada com ou sem rebaixo, como é que você vai colocar essa cuba de embutir ou não. Então são detalhes que é muito importante que eu resolvi fazer o vídeo aqui para você. Então no Revit já deixei preparado, isso aqui são famílias que tem no template, tá? Ó, são famílias que eu gosto de usar, de base, de portas. Já tem um vídeo no meu canal, Thiago Castanhari Educação, que eu ensino a utilizar isso. Você tem esse template, muito provavelmente pegou de bônus aí no plugin. Então vamos lá, tem aqui os exemplos, né? Reto, L em U, e a gente vai para dentro do plugin começar a baixar para utilizar. Então é importante, mais uma vez, fique até o final, que senão você não vai tirar proveito disso. Isso aqui dá um trabalhão. Eu mesmo que fiz essas famílias, porque estava um pouco complexo, eu tinha contratado um modelador, não deu certo, não funcionou. Então por isso que até demorou um pouco mais para colocar. Eu fiz de um jeito que fica prático de utilizar. E se você perceber que tem melhorias que precisam ser feitas, me fale que a gente vai estar melhorando e disponibilizando de novo aqui, tá certo? Então vamos começar baixando aqui uma bancada reta sem rebaixo. O que você tem que entender? Que aqui a gente tem as famílias com ou sem rebaixo. O que é o rebaixo, cabeção? Você deve saber, tá? Você deve saber aí o que é o rebaixo. Então, pelo 3D mesmo, posso soltar em qualquer ponto, certo? Essa família. O rebaixo, quando a gente tem aqui, ó, estamos trabalhando com essa linha também aqui para o plugin, tá? Bancada de cozinha com rebaixo. Rebaixo molhado, né, que o pessoal fala. Talvez essa aula fique um pouco maior do que eu gostaria, mas é importante você ver pelo menos uma vez, tá? Então, o rebaixo é como se fosse isso aqui, tá vendo aqui na peça, ó? Do lado direito está um pouco ruim a imagem, mas tem esse rebaixo na parte da pia, na área molhada. Deixa eu abrir uma outra imagem. Aqui. Então é esse rebaixo aqui, esse degrau que a gente tem na área molhada, você consegue fazer com ou sem. Não dá para parametrizar tudo, tá? Principalmente porque eu estou fazendo na versão 2020, tem algumas coisas de corte que não são paramétricas. Por isso que eu criei, por exemplo, a família de bancada reta sem rebaixo, a família de bancada reta com rebaixo. Bancada em L sem rebaixo, bancada em L com rebaixo de um lado, e você pode espelhar. Vou te mostrar como é que você faz isso, tá? Ó. Mas aqui, estando no 3D, você pode selecionar essa família e vir aqui já dá um deslocamento. Qual é o deslocamento que você quer? Se você tem o teu armário, por exemplo, a 83 centímetros, você pode selecionar essa peça e dar aqui um 83 centímetros, já está deslocado. Se você vir pela superior mesmo, você, dependendo do teu plano de trabalho que está definido, eu não vou te ensinar a usar o Revit aqui, tá? Eu vou te ensinar a usar as famílias, mas se você tiver dúvida, você pode perguntar também. Ó, e ela já está lá em cima da bancada. Agora, essa bancada, ela tem quanto de comprimento? Ela tem 3 metros, então eu posso pegar aqui essa peça e modificar o comprimento para 3 metros também. Certo? O que mais que eu tenho de parâmetro? E os parâmetros que eu tenho aqui tem nas outras famílias também, com algumas diferenças. Mas eu tenho, por exemplo, profundidade total. Coloco 1 metro, ela fica com 1 metro de profundidade. Qual que é a altura da bancada? Vou colocar 20 centímetros, ela fica com 20 de altura. Vou colocar aqui a altura do espelho para 30 centímetros, olha o espelho como é que ficou. Depois eu posso colocar aqui a altura das molduras laterais, também para 30 centímetros. Posso colocar as espessuras das molduras para 5 centímetros, se aumentaram. E posso mudar também o espelho espessura para 5, olha como é que o espelho ficou mais espesso. E posso aqui tirar a visibilidade de algumas coisas. Se eu marco aqui espelho não visível, eu não tenho mais o espelho. Se eu marcar a moldura da direita não visível, a moldura da direita sai, a da esquerda também pode sair. Então tá bem paramétrico, tá? Eu vou dar alguns Ctrl Zs aqui porque eu acabei dando uma bugada na família, não é mesmo? Para você identificar. Mas sei lá, por exemplo, Thiago, não quero moldura nas laterais. Vai ficar só o espelho como aqui está, certo? Então esses são parâmetros que a gente consegue modificar nesse tipo de família. E eu vou baixar aqui essa família com rebaixo para mostrar os parâmetros do rebaixo, como é que funciona.
E aí você pode testar, você não precisa ter medo de ficar clicando, de mudando de um lado para o outro. Mas o que seria essa... Deixa eu já dar aqui a elevação de nível de 83. Vou deixar ela aqui do lado mesmo. Tem os mesmos parâmetros, tá? Tem os mesmos parâmetros. Tem aqui o link também desse tutorial que você pode acessar sempre, tá? Você pode vir aqui dar um Ctrl C abrir no navegador. Mas o que é os parâmetros dessa parte do rebaixo, tá? Que eu não mostrei naquela outra. Você tem que assistir esse vídeo principalmente para você saber utilizar as cubas, tá? As cubas que vão ser embutidas e cortadas aqui nessas bancadas. Então começa aqui, ó, rebaixo afastamento a partir da direita. Tá vendo que está com 1 metro? Se eu colocar 10 centímetros, o que significa? Significa que ficou 10 centímetros a distância dessa lateral. Então se você olha aqui de cima, coloco no linha oculta para enxergar melhor. Você criar uma cota aqui, você vai ver que tem 10 centímetros, tá? E você, quando está olhando esse vídeo, você não precisa ficar repetindo o que eu estou fazendo, não. É só para você entender como são os parâmetros, você vai usar direto no seu projeto. Se você pega aqui, por exemplo, aqui, ó, recorte e afastamento da frente, está com 5 centímetros, é esse afastamento aqui, ó. Tem outras bancadas que está um pouco diferente esse parâmetro do recorte, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas se em vez de 5 lá, você coloca 10, olha como é que ficou, certo? E aí você tem o rebaixo comprimento. Vou colocar o rebaixo comprimento de 50 centímetros e agora eu tenho 50 centímetros, certo? Tiago, por que isso aqui não é assimétrico no meio? Porque nem todo mundo usa esse rebaixo no meio. Tem que ser personalizado. E aí se você não souber fazer algumas questões simples, né? Ah, tem 3 metros, quero deixar 1 metro de rebaixo, 1 metro da lateral esquerda. O que você vai fazer? Selecionar. Você vai dar lá o comprimento de 1 metro no rebaixo. E o afastamento a partir da direita de 1 metro também. Aí o que você teria aqui? Você teria 1 metro para cada lado e 1 metro do rebaixo. Ah, eu quero deixar 1,5 a partir da direita. Então você deixa 1,5, vai ficar com 50 centímetros para o outro lado. Então é uma continha demais aí que você vai fazendo para conseguir deixar da forma que você quer. Uma outra coisa também que é aqui o afastamento do fundo, ó, rebaixo afastamento do fundo. Se eu coloco 0, e o que você tem que entender? Que às vezes você vai colocando as medidas e vai dando uma bugada. Ó, deixei com 0 lá, como é que ele foi até lá? Se eu mudo essa parte de 0 para ponto 10, o que significa esse ponto 10? Que daqui até esse ponto tem 10 centímetros. Então você personaliza exatamente do jeito que você precisa, tá certo? Vou baixar agora uma família em L com rebaixo em um dos lados, para mostrar a questão de que você pode espelhar esse lado e o parâmetro que é um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente na questão, deixa eu já dar um deslocamento de 83, vamos olhar aqui de cima, você vai ver que aqui muda na parte, ó, rebaixo afastamento lateral. Se eu coloco 80 centímetros, eu tenho desse canto lateral até aqui 80 centímetros, certo? Depois, rebaixo afastamento dos fundos. Vou colocar 10 centímetros e eu tenho 10 centímetros nesse ponto. Se você perceber, olha como o rebaixo passou aqui para frente, certo? Ele veio até essa outra parte, eu não quero. Por que isso está acontecendo? Porque aqui o rebaixo largura está como 50 centímetros. Se eu mudar para 30 centímetros, olha como é que ele fica. Aqui é os 30 centímetros. Então, assim, mais paramétrico que isso, seria muito difícil deixar para vocês. Realmente está muito bem paramétrico. E tem também o rebaixo profundidade, que tem naquela outra peça também. Se eu coloco 3 centímetros, olha que aqui fica mais profundo, 3 centímetros. Geralmente, pelo menos aqui, eu uso com 1. Como é que vocês usam aí? Comente para mim lá no grupo do Facebook também, tá? Vou postar o link desse vídeo, vocês podem comentar aí embaixo. Então, perceba como é que está funcionando aqui, beleza? Então, eu vou deletar uma dessas, jogar essa para o lado e vou começar a trabalhar com as cubas, porque as cubas têm questões importantes. Agora nós estamos com 9 minutos de tutorial, não tem jeito, né, gente? É muito paramétrico, é uma vantagem grande para você utilizar esses elementos, certo? Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui. Se você ver, tem uma linha aqui, tem gente que às vezes não gosta dessa linha. Por que tem essa linha? Porque a gente consegue parametrizar separado a questão das visibilidades. Se eu unisse o espelho com essa moldura, eu não teria a chance de tirar a moldura de visibilidade separado dela, tá?
Então, se você resolveu, por exemplo, você resolveu deixar, essas molduras vão ficar aqui e você quer unir. Você pode fazer o seguinte, selecionar, editar família, vai lá em modificar, unir, clica na moldura, clica no espelho, clica na moldura, clica no espelho. Aí você vai carregar no projeto, substituir a versão existente. Só que aí você vai perceber que se você selecionar essa peça e tirar, por exemplo, o espelho visível, não acontece nada. Por quê? Porque está unido agora. Se você tirar a moldura do lado 1, vai sumir tudo de uma vez. É por isso que eu já não unia antes, cabeção. Então, tem um motivo. E se você for percebendo as questões que possam estar um pouco diferentes, você vai me avisando, que se tiver que melhorar essas famílias, a gente melhora. Hoje mesmo, quando eu fui testar de novo as cubas, teve mais um elemento que eu resolvi melhorar, né? Sempre que a gente melhora, fica melhor para todo mundo, né? Ficou redundante. Vou pegar agora aqui, deixa eu ver se está gravando, está gravando. Vamos pegar agora as cubas. Eu tenho a cuba reta de embutir, tenho a cuba de embutir com bordas arredondadas, que você pode mudar o raio, e tem a cuba de embutir sem... redonda, com ou sem borda, tá? As três são. E depois eu vou te mostrar outras cubas aqui, como é que você faz um macete, caso ela não esteja cortando de forma automática ainda, tá bom? Então vamos, ó, baixar essa cuba reta. Vai fazer o download aqui. Já posso, ó, adicionar direto pela face aqui, ó. Tá vendo? Se eu aperto espaço, ela muda o lado. Então vou deixar ela aqui, beleza? E lá está. Certo? Como é que eu faço para cortar? Modificar, botão de cortar, clico na bancada, clico aqui em cima, cortou. Certo? Eu vou fazer melhor. Eu vou colocar, é a mesma cuba, tá? Só peguei ela de volta aqui. Vou colocar aqui para vocês entenderem. E vou trazer ela aqui para o meio da porta, ó. Então, botão de cortar, clico na bancada, clico na cuba. Cortou. Cortou a parte da bancada. Se eu quero cortar a parte desse armário também, ó, então clico no armário com o botão cortar selecionado e clico na cuba. A sequência é importante, tá? Você não pode clicar primeiro na cuba para depois clicar no armário, não, tá? Então quero cortar a porta também, ó, clico na porta, clico no armário, clico na porta, clico no armário, já cortou perfeitamente ali todo o meu elemento, certo? Então entendido que você tem que selecionar as várias partes para cortar, vou continuar com o exemplo aqui desse lado. Você pode selecionar uma cuba dessa e tirar, por exemplo, aqui a borda visível. Pronto, não tenho mais borda. Thiago, tá rente com a bancada, eu quero colocar ela um pouco mais baixa para fazer um acabamento embutido. Vou ensinar também, tá? Fique tranquilo. Vou dar um Ctrl Z e vou modificar aqui os tamanhos. Qual que é o comprimento total? Ah, vou colocar 80 centímetros. Qual que é a largura total? Vou colocar 45. Olha como é que ela veio aqui para frente, até estourou aqui a frente da bancada, tá? Você vai modificando. Deixa eu ajustar ela mais para cá. Aí você tem o que mais? Profundidade. Vou colocar 30 centímetros, deixar exagerado aqui. A profundidade já modificou. Borda largura. Vou colocar uma borda de 5 centímetros. Olha como é que a borda ficou maior, tá? Ela fica borda maior e a parte da cuba fica menor, porque quando eu coloco aqui o comprimento, é o comprimento total, 80 de borda a borda, tá? Certo? Borda altura, sei lá por qual motivo você poderia querer mudar a altura dessa borda, a espessura da chapa, deixar grandão assim ou não, certo? Você pode também mudar a espessura da chapa, que é da parte de baixo. Olha como é que ficou uma caixa enorme, né? Tá ficando esquisito, mas é para você entender. Certo? E agora eu vou dar alguns Ctrl Z porque eu quero mostrar uma outra parada aqui. Quero mostrar, vamos lá, deixa eu deixar ela menorzinha para a gente ver melhor. Beleza. Vou criar uma caixa de corte. Quando você quer embutir, isso aqui vai valer também para as outras peças, tanto a redonda como a com borda arredondada, que é o seguinte, imagina que você vai lá, seleciona e desmarca a borda visível. Só que aí você quer fazer a cuba, até tinha uma imagem aqui, ó, tá vendo? Essa cuba, ela tem a pedra, mas a pedra ela vai um pouco para dentro da cuba, né? Não é assim, aqui tem a pedra e desce retinho a cuba. Não, a cuba está um pouco, tem um espaço ali, né? Então eu criei um parâmetro para resolver isso. Você pode selecionar essa peça, você vem aqui em deslocamento do hospedeiro, dá o deslocamento negativo que você quer, por exemplo, 2 centímetros. Então ela já veio aqui para baixo. E um outro parâmetro que é bem legal, que se chama redução na área de corte quando embutido. Se eu coloco aqui, por exemplo, 5 centímetros, olha como é que fica. Ele tem 5 centímetros aqui nessa redução do corte. É como se a bancada passasse por cima, porque é dessa forma que acontece muitas vezes, né? Não com 5 centímetros. Mas você pode colocar essa medida aqui, sei lá, 0,01.
Eu acho que 1 centímetro fica bacana. Ó. Ah, não quero, Thiago, eu quero 0. Não tem problema. Você vai lá e coloca 0. E tem outro parâmetro que é a altura do corte. Se você deixar aqui a altura do corte, por exemplo, 0,01, ó, ele só vai cortar lá em cima. Não passou a pedra toda, né? Por padrão a gente deixa com 10, porque entende-se que você quer cortar toda a pedra, mas você pode aumentar ou diminuir aí a teu critério. Então muito bacana, né? Além disso, tem os parâmetros de materiais, tá, pessoal? Tanto para as bancadas quanto para as cubas. Então vou agora baixar as outras 2 cubas. Aqui a cuba, porque essa aqui tem um outro parâmetro bem legal, tá? Minha boca tá secando aqui, ainda bem que eu tô com um galãozinho de água pequenininho aqui. Pessoal que me acompanhava nas lives aí, eu falava que só acabava a live quando acabava a água, né? Agora não teria mais problema. 5 litros o galão. Ó, vamos lá. Deixa eu recortar aqui mais próximo. E vou fazer aquele processo de novo, de cortar, clico na bancada, clico na cuba. Vou aqui diminuir para vocês verem como é que está acontecendo. E do mesmo jeito, tá? Os mesmos parâmetros. O que tem diferente aqui nessa cuba que eu preciso mostrar antes, tá? Essa cuba tem diferente que ela tem a borda arredondada e você pode vir aqui e mudar o raio da curva. E aqui é importante, cara, porque tem gente que chega aqui e ele coloca o raio da curva vai ser 1 metro. Cara, vai dar pau na família. Não tem como você fazer um raio de uma curva de um elemento de 50 centímetros ser de 1 metro. Então, aí o cara acontece erro e fala, tá errado a parametrização, a família é uma porcaria. Não, velho, é você que não pensou com a tua cachola. Então, se você tem que ir testando, coloca lá, por exemplo, 0,06 o raio da curva. Olha como é que ficou mais arredondado. Vamos olhar de cima. Vou colocar aqui 10 centímetros, talvez já dê erro, tá? Ó, não, com 10 centímetros, olha como é que ele ficou. Vou colocar, sei lá, 0,15. Aqui já deu erro, porque ele não consegue fazer essa curva dessa forma. Teria que aumentar esse elemento, tá? Colocar, sei lá, 80 por 50. Aumentei a cuba. E agora vou mudar aqui o raio da curva para 0,15 para ver se vai. Também deu erro, porque ele não consegue fazer essa curva total. Então tem uma limitação, mas atende perfeitamente ali até 10 centímetros. Ó. Esse raio da curva geralmente não tem toda essa borda arredondada, quando a gente vê por aí. Eu gosto de usar no 0,04 mesmo, mas você pode personalizar. O resto aqui, a largura da borda, os outros parâmetros são iguais, tá? Inclusive na parte de embutir. Se você seleciona, não quero a borda, lá está sem borda. Vou dar um deslocamento de menos 0,02 centímetros para ela embutir. E aqui na redução na área de cortes, eu quero, por exemplo, 0,3 centímetros, olha como é que ele fica lá. Certo? Então, todo paramétrico certinho para você utilizar aí nos teus projetos, beleza? Vamos deletar essas duas e finalizar com aqui a cuba redonda. E vou mostrar também as outras cubas que você pode usar que de repente não tenha, tá? Então, os parâmetros são os mesmos. Cortar. Você pode mudar a diferença aqui que você tem o diâmetro interno da cuba. Vou colocar 50 centímetros, é o diâmetro da parte interna, tá? Você muda, você pode embutir ela também, menos 0,02. Redução do corte aqui, 0,02 centímetros, fica com essa bordinha. Então você tem todos os parâmetros, profundidade, você pode vir testando aqui, mudando os materiais também. O que eu quero mostrar para você? Quero mostrar aqui que tem uma categoria chamada cubas e pias. E aqui dentro, por exemplo, imagina que você vem aqui embaixo e você pega uma cuba dessa aqui, ó. Eu estou mostrando de propósito, a gente vai arrumar isso ainda, tá? Nós vamos arrumar isso ainda, cabeção, nós vamos arrumar isso ainda, tá? Mas eu quero mostrar para você, por exemplo, a cuba de embutir Tramontina 07. Isso aqui a gente baixou do site da Tramontina, ela está como família web, por conta disso, é uma família livre aí, que não é paga, por isso que a gente colocou aqui. Mas imagina que eu vou lá e coloco essa cuba aqui, ó. Ó, essa tá cortando bonitinha, ó. Parabéns, modelador da Tramontina. Você tá cortando, inclusive de forma automática. A nossa não corta, a gente precisa clicar ali, tá? Não tem problema, funciona do mesmo jeito. Mas, ó, essa aqui tá beleza. Então, eu quero pegar uma que não esteja cortando, né? Vou pegar essa aqui, por exemplo. A Tramontina 10. Então, a gente vai testar uma por uma. Ó, essa família tá com erro. Essa família tá com erro, preciso trocar ela no site. Deixa eu baixar aqui uma outra.
a 09. O que vocês forem identificando, porque às vezes na hora da gente fazer o upload da família pode ter dado erro, tá? Essa também cortou. Olha, tá melhor do que eu pensava, viu, gente? Está melhor do que eu pensava. Deixa eu pegar uma aqui. Ah, acho que essa aqui eu testei e não estava cortando. A cuba de embutir com escorredor de prato. Então assim, por quê? Teve uma pessoa que perguntou, Thiago, por que você não coloca as cubas nas bancadas? Cara, por que eu não coloco as cubas na bancada? Porque tem centenas de tipos de cuba. Não é possível ter esse nível de parametrização total, tá? Ó, essa cuba, para começar, ela tá tão bugada. Ela tá tão bugada que ela não deixa colocar na face. Então imagina que eu vou lá agora, mover ela daqui até, opa, deixa eu ver, até essa parte da bancada. Lá está. E vou agora pelas. Olha como é que quando a família é mal feita, você precisa fazer passos a mais. E ela não cortou, tá vendo? Mesmo que eu vir aqui cortar bancada e na cuba, ela não acontece nada. Ela não corta, sabe? Então o que você poderia fazer para resolver de forma momentânea até a gente conseguir fazer isso em todas as famílias que estão com problema? Você pode vir aqui editar a família. E você pode aqui, pelo nível de referência, ó, cliquei em nível de referência, você pode criar uma extrusão de vazio. Eu vou fazer aqui uma extrusão retangular mesmo, tá? Mas lógico que você teria que fazer acompanhando as linhas da cuba. Ó, vou fazer ela aqui, retangular. Não vai ficar legal, mas só para você entender. Vou confirmar no verde essa extrusão. Posso vir aqui, dar um deslocamento aqui para baixo, até vencer ela toda. Vou mudar de sólido para vazio. Vou tirar a seleção dela e vou marcar aqui, ó, corte com vazio quando carregado. Então fiz uma extrusão de vazio aqui. Vou encarregar no projeto, substituir a versão existente e vou agora em cortar. Ó. Cortar, pego essa família, pego a cuba. Opa, acho que eu peguei errado. Deixa eu ver aqui. Ó. Cortar, pego a bancada primeiro e pego aqui a cuba. Olha lá como é que cortou. Tá vendo que cortou reto aqui? Você teria que fazer esse acabamento arredondado, tá? Lá na extrusão de vazio. Quis mostrar por quê? Porque já te permite utilizar as dezenas de cubas que a gente tem aqui, específicas da Tramontina. Muitas delas já estão boas, tá? Mas às vezes você quer usar essa de todo jeito, você pode. Você pode fazer isso que eu falei para você e você vai conseguir utilizar. Eu acho que eu venci todos os temas que eu tinha. Ah, só uma coisa, tá? Thiago, eu estou aqui e eu não quero, eu quero esse corte do outro lado. Você pode espelhar a tua família, tá? Ó, se eu vir a arquitetura, definir o plano de trabalho, vou escolher aqui, por exemplo, no térreo. Pelo 3D mesmo eu consigo espelhar. Se eu definir no térreo, estou olhando de cima, seleciono essa peça, pego aqui o espelhamento, vou jogar para o outro lado. Ou ainda poderia pegar ela e espelhar para cá, ó, certo? Ou ainda, de novo, pegar essa peça e sei lá. Aí eu fiz a mesma coisa para o outro lado. Então você consegue espelhar para ter aqui, ó, se eu aperto espaço, por exemplo, aqui. Ó, apertei espaço, se você olhar essas duas peças, aqui eu tenho o rebaixo desse lado e aqui eu tenho o rebaixo do outro lado. Ah, sei lá, Thiago, eu quero agora espelhar de outra forma aqui, sei lá. Ó, lá está. Agora essas duas peças estão idênticas, a questão do L, só que eu tenho o rebaixo do outro lado. Então você consegue espelhar, consegue fazer isso também com as bancadas, aqui ó, bancadas, ilhas, balcões, a gente vai estar modelando ilhas e balcões também. Consegue fazer isso também com essas peças em U, tá? Então bem paramétrico, teve um usuário que perguntou, Thiago, se eu quiser fazer um chanfro aqui, olha, nem tudo dá para parametrizar em uma peça só, a gente pode desenvolver outras. Você pode também ter a habilidade, às vezes, de modelar um elemento ou outro no local. Tudo isso aí agrega valor para a tua modelagem, tá? Beleza? Espero que vocês gostem. É isso. Um abraço. Se ficou alguma pendência, alguma coisa, vocês peçam lá no grupo do plugin. E quem não conhece o plugin, o link está aqui embaixo, tá? Para que você possa conhecer, a gente tem o link aqui embaixo. Beleza? Um abraço. Até a próxima.